Bom dia! Hoje eu me atrasei um pouquinho. Tô aqui terminando de passar meu café e acabei de fazer ovos para os meus filhos. Eu vou lá levar o café para o meu outro filho agora. E já vou pegar o livro pra gente começar a nossa live do Clube da Constelação Online com os ensinamentos. Hoje já são 87 encontros. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Ontem nós tivemos um treinamento fantástico sobre dinheiro, com algumas abordagens, além dos ensinamentos de Bert Hellinger. A gente fez parceria com a Grace nesse treinamento, então veio mais os ensinamentos do Access Consciousness e mais algumas coisas. Max, se quiser, esse treinamento ficou salvo, ele está fantástico. Ontem eu falei para as pessoas que eu estava mega feliz, porque foi baixando alguns downloads de conhecimento ontem, que eu disse, em nenhuma dessas formações que eu fiz em 10 anos, nunca ninguém me entregou tanto num encontro só. Bom dia, Dilene, bom dia, Carmen. Foi muita coisa envolvida em relação a dinheiro, além de a gente ter experienciado ele no nosso corpo, né? De ter feito as curas. Tô aqui contando, Dilene, Carmen, pro Marco sobre o nosso curso de ontem, sobre dinheiro. Bom dia, Jéssica. Eu me atrasei um pouquinho. Tô preparando café pro filho. Acabei de entregar os ovos para eles. E já vou lá para o espaço para a gente fazer a nossa leitura. Opa, aqui tá escuro. Deixa eu abrir aqui. Eu já volto, já apareço. Ó, filho, vamos ver. Deixa eu pegar o livro. Agora eu vou pegar o livro e eu vou lá para o espaço. Hoje eu não vou fazer fogueira. De manhã vou fazer direto lá no espaço. Só preciso pegar minha xícara de café aqui. Ah, meu Deus, quanta coisa que eu quero levar junto. Acho que eu não consigo levar tudo. Senão vai cair, né? Tem mais uma porta para abrir. A Carmen tá dizendo que foi maravilhoso. E ontem a Carmen me deu uma alegria maior ainda depois. Depois que encerrou, a Carmen me enviou mensagem e aí ela estava compartilhando comigo que... Ai, que lindo que fica o sol aqui, olha só. Amei. A Jéssica que ama, né, Jéssica, para as fotos. Deixa... Ah, meu Deus. Pronto, consegui abrir isso aqui. Tô chegando no espaço. Só que tem que fechar a porta. Tá muito frio. Bom dia, Grazi! A Carmen compartilhou comigo que esse ano ela pegou os treinamentos gravados que ela já fez comigo. Tem aquele treinamento, Carmen, que tu falou, tem um módulo só sobre dinheiro, né? E se tu for ver... Deixa eu botar aqui. Ai. Se tu for ver, os conhecimentos são diferentes, né, Carmen? Naquele encontro eu falei sobre algumas questões relacionadas. Eu até quero assistir novamente aquele módulo sobre o dinheiro, aquele encontro sobre o dinheiro. E nesse veio outros ensinamentos mais, né? Por isso que ontem, no treinamento, eu falei para a Grace, se a gente marcar outro encontro sobre dinheiro, vem muito mais informação ainda sobre dinheiro. São várias questões. A Dilene botou aqui, senti muito forte a lealdade familiar ontem. Tem muito. Fazemos parte do mesmo corpo, só seguimos, né? A Carmen falou que é o Renew Life, que era uma nova vida, né? Que foi o treinamento. Que foi em 2019, né, Carmen? E teve mais um mês das bênçãos. A Carmen disse que refez e que viu o poder de mexer, mudar a vida dela rapidinho.
Então, para quem acha que treinamento gravado não faz efeito sim, porque você acessa o campo naquele momento. Bom dia, Gi, bom dia, Angélica, Miriam, Glenda, sejam todos muito bem-vindos. Val, a Val participou também em 2019, participaram e tem ele gravado para assistir quando quiserem. E aí você vai perceber que quando você assiste novamente, chega mais insights para você, porque o teu campo informacional já modificou e coisas que não encaixava, encaixa agora de uma forma bem favorável. Deixa eu ver mais quem aqui. A Tati chegou. Muito lindo, Tati, o depoimento do marido ontem à noite. Eu não sei se tu ouviu, fiquei muito, muito feliz com a fala dele. Deu até vontade de divulgar a fala dele. Ele ficou surpreso, né? Com tanto conhecimento. Como é bom. Como é bom a gente acessar e ter aquele potencial todo ali que a gente teve naquelas horas de transformação. A Angélica está perguntando do que a gente está falando. Angélica, ontem à noite, a gente começou, era 7h30 e era para ser até às 10 da noite, mas a gente foi até às 11 e pouco, num treinamento online pelo Zoom, que a gente fez sobre o dinheiro sagrado. E aí a gente trouxe várias questões que fazem com que o dinheiro se torne maldição na tua família, para você, gerando vários danos. E a gente trouxe para os teus filhos, descendentes, e a gente trouxe como a gente viver zerada de preocupação com o fluxo de dinheiro sempre crescendo mais e mais na nossa vida. E isso tem a ver com várias modificações que a gente precisa ter acesso para fazer essa limpeza, essa reorganização no nosso campo mórfico, no nosso campo informacional, nesse holograma que faz a gente recriar as coisas, que a gente acesse o que a gente conseguiu acessar ontem, que foi muito poderoso. A Tati está dizendo que pode divulgar, ficou lindo. Ontem, depois eu respondi a algumas pessoas e aí depois, olha só como é forte, né? Eu me mudei há pouco, né? E o meu forno elétrico ficou no apartamento que eu tenho aqui em Curitiba, que é alugado. Eu tinha um apartamento, eu tenho esse apartamento, e eu deixei minhas coisas nesse apartamento e morei por 3 anos numa casa que a gente alugou. E nessa casa tinha tudo, e aí eu não levei minhas coisas. Aí agora eu vim para uma casa nova, onde não tinha nada, e eu precisei colocar as coisas. E aí minha mãe falou, Morgana, eu tenho um forno elétrico, daqui a um pouco eu te dou ele. E ontem à noite o meu filho, mãe, tu comprou pizza pronta e não tem forno, como que eu vou fazer, né? Porque eu fui fazer o treinamento e eu disse, vai lá e faz alguma coisa para te jantar. E aí quando terminou o treinamento, depois que eu respondi as pessoas, eu disse, tem que perguntar para a mãe se eu posso pegar o forno dela. Acreditem, na hora ela me mandou mensagem, eu pensei nela e ela me mandou mensagem. Então, isso é algo que nos revela que quanto mais a gente faz esses processos como ontem, limpa e purifica, mais a abundância flui na tua vida rapidamente. Porque a gente está num tempo muito rápido, a telepatia é muito rápida, então você materializa novos campos mórficos muito rápido. Deixa eu ver aqui. A Adilene botou, foi depois de ter assistido ao acaso uma gravação do treinamento de 2019 que eu fui a primeira constelação que eu tinha. Foi mesmo. Isso foi presente. A Adilene recebeu um presente, porque esses treinamentos que eu faço com as pessoas, depois eu salvo no link no YouTube. E fica uma playlist, mas fica uma playlist fechada, que só as pessoas que fizeram o treinamento que têm acesso a essa playlist. E até hoje a gente não sabe como um treinamento desses, eu não lembro qual foi, Dirlene, tu lembra? Um encontro desses sobre alguma temática foi aberto só para Dirlene, eu não sei até hoje como que foi, ficou público e a Dirlene recebeu e ela assistiu.
E ali ela foi tocada e ela saiu de Criciúma e foi até Florianópolis fazer a constelação com a gente. E ali começou todo um rebuliço, né, Dilene? Toda uma transformação, rebuliço no bom sentido, né? A Angélica botou aí que legal, foi sensacional, sensacional, e dá para assistir, tá, Angélica? Se tu quiseres fazer esse treinamento, ele tá gravado e tem poder de cura e transformação na hora que tu quiseres assistir. A Val tá botando aqui que tem muitas informações lá que leva tempo para absorver lá e vários treinamentos que a gente tem gravado, né, Val, no Renew. É bom refazer ele bastante. Acordei hoje com tanta gratidão e sentido no corpo o desejo de mudança. Uau, como pode melhorar, Jamile? Muito feliz, muito feliz. Começar o dia com gratidão já é receber esse sol, assim, ó, e fazer uma vida nova diferente. Paola, bem-vinda. Tatiana, bem-vinda. Rita. Nossa, Karen, Suziane, seja bem-vinda. Vamos ver. Tuane, Fátima. Fátima, ontem a Pamela participou do treinamento, foi mega fantástico. A Dilene botou, foi muito importante, contribuiu muito com todas as transformações que eu venho tendo na minha vida. A Tuane botou bom dia. E a Val disse que tem anotado algumas das coisas. Tu também tá refazendo o treinamento, Val? Isso que é o bacana do treinamento online, né? Porque reassiste depois, né? É sensacional por isso, porque quando a gente vai num encontro presencial, a gente vivencia toda aquela energia, mexe, mas a vida anda, outras coisas acontecem, e aí só pagando de novo, indo lá naquele treinamento e vivenciando de novo, ou indo em outros treinamentos. Agora, quando a gente pega uma coisa que a gente já assistiu e reassiste de novo, é igual um filme, um livro, tu sempre... Ai, que dó. O passarinho bateu no vidro, mas ele saiu voando normal. Mas deu um pancadão ali. A Val botou que não, mas falando agora deu vontade de novo. Assiste, vai ver, mexe muito. A Tony botou gratidão, o encontro foi incrível, muito expansivo. A gente se abre para uma nova vida, né? Muito, muito, muito feliz. Muito, muito feliz. Ontem foi muito lindo aquele treinamento. E mais uma vez, eu preparei material escrito do que eu gostaria de falar para vocês e deixei o download baixar e fui falando, e a gente foi vivenciando a experiência do momento, do agora, do que essa força maior quer nos ofertar, né? Acho que eu vou juntar todos esses papéis que eu faço, anotações, vários cadernos, vou fazer um livro com tudo isso, né? Preciso achar uma pessoa para ficar editando isso para mim, porque tem muito conhecimento que quando eu baixo para escrever vai saindo. São vários cadernos que eu tenho. Isso dá alguns livros, na real, né? Tati, tem uma surpresa para você. Tati tá aí? Responde, Tati, se você tá aí. A Tati de Itapema. Se a Tati de Itapema, esposa do Felipe, tá aí ainda, tem uma notícia boa para você. Se ela não tá... A Jamile botou a internet caindo aqui, o sentimento de gratidão é gigantesco, acordei aflita por não conseguir lembrar de nada, tá explicado, muita gratidão, vou rever. Dá para fazer anotações daí, né, Jamile? A gente incorpora mais, mas pode ter certeza que mexe, que já mexeu no teu campo informacional, tá? Às vezes a gente não precisa gravar no cognitivo, não. Às vezes a sabedoria, você vai se permitir acessar a sabedoria da fonte maior. A Tati tá aí. Tati, enviei ontem, e a minha irmã foi ontem à noite para Itapema. Enviei tua baqueta, a tua, para minha mãe, tá? Então, depois eu te passo o endereço da minha mãe lá em Itapema, e aí tu pega com ela lá já hoje. Adiantamos o processo.
A Dilene disse que ontem teve clareza de muitas coisas. Bênçãos, 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 bênçãos. Foi muito, muito lindo, muito poderoso esse encontro do dinheiro. Vai vir mais, porque esses treinamentos online assim de encontro são muito bons. Vamos fechar os olhos um momento. Vamos prestar atenção no nosso corpo. E agora pega o teu dedo, pode ser o dedo indicador, e coloca abaixo das tuas narinas e percebe qual a narina que está respirando com mais força, a direita ou a esquerda. Só observa sem mudar, só observa. Pode tirar o dedo, pode abrir os olhos. Experimenta prestar atenção. Você deve ter percebido, quem percebeu primeiramente, né? Quem percebeu aí que a respiração estava mais forte ou na narina esquerda ou na narina direita? Coloca aqui para mim nos comentários se a tua respiração estava mais forte na direita ou na esquerda. E se não conseguiu perceber, também coloca. Quero só perceber aqui como é que o grupo tá, se ele tá mais na narina direita ou mais na narina esquerda essa hora da manhã. E junto aqui comigo. Fico aguardando os comentários de vocês. Enquanto eu aguardo os comentários de vocês, é bem bacana a gente perceber esse fluxo energético que existe. A Tati botou direita, a Jamile botou esquerda, a Dilene botou o que parece igual, a Carol botou direita, a Carmen botou esquerda, a Val botou direita. Tá equilibrado o negócio? O ideal, a Rita colocou a esquerda, a Neide disse que tá igual. Normalmente é uma mais forte do que a outra, tá? Quando tá igual, talvez você, quando eu disse para prestar atenção, você já prestou atenção e aí você respira igual. Mas se você se pega sem pensar e bota o dedo, você vai ver que tá mais forte numa do que na outra. Isso é um treino que você tem que ter. De não modificar, de não fazer respiração consciente, de perceber como está a tua respiração pelo piloto automático. E pelo piloto automático, pela natureza da vida, uma hora ela está mais forte na esquerda. Normalmente os yogis falam que é de 40 a 50 minutos. Ela se torna depois mais forte na direita, na esquerda, e assim ela fica modificando o dia inteiro. Existem alguns momentos do nosso dia que está mais equilibrado, mas isso é quando o sol nasce, quando o sol se põe, perto do meio-dia. E isso também é legal de você observar. Por quê? Porque nessa dança da nossa respiração, do prana, desse mecanismo energético que nós temos, a gente está ativando lado direito, que é o sol, que é o pai, que é o lado lógico. Quando a gente está no lado esquerdo, a gente está na lua, a gente está na mãe, a gente está no lado feminino, a gente está no lado das emoções.
Quando os dois são mais harmônicos, quando a gente não dá prevalência só para um lado, quando isso está mais em unidade, quando essa dança está harmônica, como aquele símbolo do tal, você acessa cada vez mais esse espaço da fonte infinita de sabedoria. Você acessa a intuição, que é essa sabedoria que os antigos tinham, que eles olhavam para as plantas e sabiam para que servia, que os índios têm até hoje. Eles vão no meio do mato e sabem para que serve cada planta. Isso é o mínimo, né? E quem faz isso leva uma vida muito mais leve. Quando a gente olha tudo como pecinhas, a gente complexou demais todas as situações da nossa vida, né? E a gente está vendo aí um grande processo de transformação na humanidade, justamente por causa da tão falada ciência, que complexou tudo isso, que bloqueou o saber de muitos seres, querendo fazer tudo só por uma lógica, esquecendo de harmonizar. Então diga sim para todas essas mudanças que a gente está passando, porque é para vir algo mais novo ainda, né? As pessoas voltarem a se conectar com seu saber. E quando você se conecta com teu saber, através de um treinamento como o de ontem, tu aprende a ficar naquele estado que vocês viram que a Morgana fica quietinha e acessa para saber dar uma resposta. Ela não vai buscar um livro para saber dar a resposta correlacionada com uma pessoa. A constelação é isso. A gente acessa o campo informacional maior para olhar para a solução para aquelas questões que surgem. E isso não está no livro, está numa grande nuvem, que você só acessa quando aprende a harmonizar. Então tem muitos pranayamas, que é chamado no yoga, que favorecem para você harmonizar a tua respiração. Se você pegar uma pessoa que é melodramática, você vai ver que ela respira só pela esquerda praticamente. Às vezes a narina direita dela é até fechada, a cartilagem é bloqueada. Se você pegar um workaholic, alguém que trabalha, por exemplo, com lógica, com computação, com matemática, com engenharia, a narina esquerda dessa pessoa às vezes é bloqueada, ela respira só pela direita, né? Conheço uma pessoa que foi fazer cirurgia para desbloquear, porque tem a narina esquerda bloqueada, porque vive na pilha agitada o tempo inteiro, só pela direita, só respira pela direita, né? Então a gente precisa manter isso em muito equilíbrio. Por isso, primeiro observe se você respira nas duas. Então daqui final da live, vai lá e coloca o dedo de novo para ver em qual das duas você está respirando. Espero que esteja respirando com a narina contrária, provavelmente, né? Dependendo aí quando começou. Ontem a gente falava sobre o ciclo circadiano, que é chamado, para esses nossos tempos. Vamos ler um pouco? Bom dia, Marília, bom dia. Deixa eu ver aqui se tinha uma mensagem antes. A Tati me perguntou se eu não vou mais para Itapema. A gente sentiu de ficar em Curitiba para colocar ordem na nossa casa. Por isso a gente não vai esse final de semana para Itapema. Foi um final de semana que foi o da mudança e a gente deu treinamento aqui no espaço. No outro eu fui para o Monte Cristo, nós fomos para o Monte Cristo. Então nesse a gente vai ficar em casa para colocar ordem. Luiz está agoniado e quer ver tudo no lugar, as cortinas no lugar. Tem muito vidro nessa casa, né? Aí eu espero que segunda-feira,
Quando eu abro essa live, tenho cortinas atrás de mim, né? Eu posso deixar abrir um pouco, mas ter cortinas para amenizar e eu poder enxergar vocês. A Marília disse que amou o treinamento foi muito poderoso, né? Espero que a tua filha tenha gostado também, Marília, do treinamento. Vieram insights muito lindos ontem naquele treinamento sobre dinheiro. E tudo tá na própria pessoa, no que ela carrega, né? O dinheiro em si é uma energia super poderosa, tão poderosa que manifesta o que a pessoa está carregando. Ela é uma energia do equilíbrio, né? Então, e ela é constante nesse equilibrar a vida das pessoas e revelar o que tem no sistema de cada uma. Ai, a Tati tá botando, fica pra próxima, Luau, então vai ficar pra próxima, que tem a lua cheia também, que nem nesse. Como eu queria estar nessa lua cheia na beira da praia. Ela sonhou bastante. Olha, acabei de ver que o Jefferson entrou. O Jefferson é o professor dos sonhos. É bem interessante, mexeu bastante. Interessante anotar os sonhos e perceber o que tá por trás deles. Fazer uma leitura. Bom, tu tem conhecimento também, né, Marília? Para ser contribuição. Vamos fazer a leitura. Vamos acessar aí o conhecimento. Ontem a live foi falando sobre o tambor e hoje sobre o dinheiro. Como pode melhorar? Delícia. Para quem chega pela primeira vez, a gente faz a leitura de um dos principais livros do Bert Hellinger aqui. Ela não lembra? Fala para ela essa noite, antes de ela dormir, ela dizer que ela quer lembrar do sonho e deixar um caderno do lado da cama. Daí a hora que ela desperta do sonho, ela já anota. A Paty tá aí? A Paty, deixa eu ver, eu não vi se a Paty entrou hoje. A Paty é campeã nos sonhos. Ela sonha, ela tem sonhos premonitórios muito fortes. Muito fortes. A Paty é bem bacana. E ela sempre deixa o caderno do lado da cama dela. E como ela tem sonhos premonitórios, ela anota as datas e anos depois ela comprova que aquilo aconteceu. É muito lindo, né? Então, o sonho a gente diz que é uma carta de Deus para nós, é uma forma de a gente fazer uma releitura do que a gente está carregando dentro do nosso campo informacional muitas vezes, né? Por isso é bacana prestar atenção nos sonhos. Olha que caneca linda. Esse é meu filho, que agora já está com 16 anos e aqui ele tinha, deixa eu ver, olha, maio de 2006, olha só, 5/5/2006, ele tinha 2 aninhos, que gostoso, como passa rápido. Quem tem filho pequeno, por favor, curta muito, esmaga muito, cada fase dos filhos são incríveis, né? Curtam muito os filhos. Vamos lá. Vamos fazer a leitura? Eu adoro aqui para ter essa energia do sol nas minhas costas que me aquece. Vocês dizem que fica bonita a imagem também, né? Tem aí os coqueiros atrás. Só que a tela fica escura e eu não me vejo. E às vezes eu mal vejo as mensagens de vocês. Eu tenho que chegar bem pertinho para enxergar aqui. Mas vocês escrevam aí comentários que a gente vai lendo, tentando pelo menos. Eu já não me enxergo mais aqui na tela, tá tudo escuro. Vamos sorrir, vamos se abrir, ampliar essa nossa conexão para acessar cada vez mais sabedorias. E eu vou ler para vocês a continuação do que a gente começou essa semana, que é a temática sobre o amor que adoece e o amor que cura dentro das famílias. Agora a gente vai falar a doença segue a alma. Presta atenção, esse é o título. A doença
segue a alma. Para quem acabou de entrar, acabei de ver que a Carol e a Grace entraram, a gente fez um bate-papo legal e agora a gente vai começar com a leitura de um subtítulo que diz: A doença segue a alma. Como essa necessidade de equilíbrio e compensação anseia pela doença e pela morte, a doença segue a alma. Assim, no processo de cura, necessita-se, além dos cuidados médicos, de cuidados para a alma. O médico pode reunir ambos, ou uma outra pessoa pode apoiar o trabalho dele, ocupando-se da alma do cliente. Mas enquanto o médico se esforça por curar a doença pelo tratamento ativo, o assistente da alma fica mais recolhido, pois com assombro se defronta com forças com as quais não tem a presunção de medir-se. Assim, em sintonia com essas forças, esforça-se para reverter o destino difícil, agindo mais como seu aliado do que como inimigo. Vou dar um exemplo. Quem aqui procura os dois médicos? O do corpo físico e o da alma, quando está doente? Que escola foi que você frequentou que te disseram que você precisa ter dois médicos para curar qualquer doença? Algum dia vocês já tinham escutado isso? Quero saber. E ele está dizendo aqui que existem médicos físicos que também são médicos da alma. Antigamente, antes da Inquisição, isso era mais comum. Para ver como a gente pode modificar um campo mórfico, né? Antes da Inquisição isso era mais comum. Até 1500 isso era mais comum. E hoje em dia as pessoas estão voltando a buscar por isso. Depois de mais de 500 anos, as coisas se transformam, né? Que a gente possa agradecer todas essas modificações. Quando eu lembro que a minha avó usava quina para tudo, e ela tinha o pé de quina em casa, quem sabe o que é quina? Morgana, não entra em confronto. Lembra que eu sou farmacêutica. Antes de eu estudar toda essa parte da psique humana e da alma, eu estudei farmácia. Eu estudei química. Minha avó tinha um pé de quina e usava quina para tudo. Se você refletir um pouquinho, você vai saber para que é, o que é quina, o que vem da quina. Que medicamento a indústria criou através da quina. O povo do norte e do nordeste sempre usou muita quina, por causa de um bichinho chamado malária, né? Vamos lá. A Carmen, esposa de médico, a família inteira, né? E nem só por eles serem médicos. Porque os antigos tinham muita sabedoria em relação a isso. Sabe de onde vem, né? Vamos lá. Eu vou ler um texto aqui, que é o exemplo que ele está dando sobre que a doença segue a alma. O subtítulo diz dessa história: Antes eu do que você. Antes eu do que você. Então, para quem ontem participou do treinamento do dinheiro, isso é muita postura de um descendente que está em lealdade com um antepassado e às vezes não desfruta de tudo que o dinheiro pode ofertar porque está nessa lealdade invisível que diz: antes eu do que você.
num grupo de hipnoterapia. Hipnoterapia é a terapia pela hipnose. Uma mulher com esclerose múltipla. Vocês sabem o que é uma doença chamada esclerose múltipla? Eu fui ter contato com pessoas com esclerose múltipla quando eu tinha 19 anos, que eu fiz uma formação de naturopatia, só tratamentos naturais. E eu fui fazer um estágio num hospital que trata só com naturopatia. E lá tinha muitas jovens com essa doença chamada esclerose múltipla. Eu fiquei muito assustada naquela idade que eu tinha, só 19 anos. Vamos olhar para essa história que o Bert conta aqui. Uma mulher com esclerose múltipla viu-se como criança, ajoelhada diante da cama de sua mãe paraplégica, e lembrou-se de que naquela época havia decidido. E quando havia decidido, aqui são esses contratos que a gente precisa romper, que a gente precisa entender que a gente cresceu e que a gente se liberta de contratos que a gente faz na infância, como esse, que ela diz: querida mamãe, antes eu do que você. Para os participantes do grupo, foi comovente testemunhar o quanto uma criança ama os seus pais e como a jovem mulher estava em paz consigo mesmo e com seu destino. Uma participante, porém, não conseguindo suportar a profundidade desse amor, que se dispunha a assumir em lugar da mãe a doença, o sofrimento e a morte, disse ao condutor do grupo: gostaria tanto que você pudesse ajudá-la. Vocês pegaram o sentido disso? Isso aqui é uma fala muito para quem é terapeuta. Isso é uma fala muito para se você quer se tornar um constelador. O que é a ajuda que ajuda? Quando você não dá conta de olhar para o destino de alguém, você quer mudar o destino da pessoa e você acha que olhar a vida como ela se apresenta não é ser contribuição, né? Como eu aqui, como consteladora, vejo alguém que ama tanto a sua mãe, que escolheu esse destino de ter e ficar numa cadeira de rodas. Quem sou eu para dizer, sai desse lugar? A escolha tem que vir dela. Quando ela olha para essa cena, quando ela vivencia isso, algo nela pode ser transformado. Agora, quem assiste essa cena, e aí vocês vão entender por que na maioria das vezes, quando vocês participam de encontros de grupo, de constelação comigo, eu não conto as histórias do que estão acontecendo ali. Porque se algumas pessoas ouvirem o que está acontecendo ali, o cabeção delas e aquilo que elas não dão conta e não suportam vão fazer com que elas tragam informações que são destrutivas. Por isso que normalmente eu movo tudo no silêncio, porque é no nível da alma que as curas acontecem. E aí, é como se fosse um respiro, de permitir que crianças que estejam no ambiente, que queiram fazer do seu jeito, não acessem aquela informação contida ali de forma tão sagrada. Quem entendeu isso que eu expliquei agora? Quero saber. Quem não entendeu nada, também quero saber. Por isso que fala que o médico da alma é aquele que se recolhe diante da história. O médico do físico, ele vai lá, vai tentar combater a bactéria, o que tem lá no físico. O médico da alma se recolhe e observa. São posturas completamente diferentes. A Grace botou eu, a Carol botou entendida, a Dilene botou eu, eba! Parte de um respeito muito grande pela vida. E é aí que as curas e as transformações podem acontecer. O condutor do grupo ficou consternado, pois como alguém poderia ousar tratar o amor de um filho como se fosse algo ruim?
Ele não insultaria a alma da criança e não pioraria seu sofrimento, ao invés de amenizá-lo? A criança não iria ocultar ainda mais seu amor pela mãe e não se apegaria ainda mais à sua esperança e à decisão tomada num determinado momento de salvar a mãe querida, através do próprio sofrimento? Mais um exemplo. Vocês entenderam a grandiosidade disso, né? Que bom. Mais um exemplo. Uma mulher jovem que sofria igualmente de esclerose múltipla colocou dentro do grupo a sua família de origem e a rede de relações que nela atuava. A mãe estava à direita do pai, diante deles ficou a paciente, que era a filha mais velha. À sua esquerda, seu irmão seguinte, que morreu aos 14 anos de insuficiência cardíaca. E mais à esquerda, um pouco mais afastado, o irmão mais novo. O condutor do grupo pediu ao representante do irmão morto que saísse da sala, o que numa constelação significa morrer. Assim que ele saiu, o rosto da representante da filha imediatamente iluminou-se e era óbvio que sua mãe também se sentia mais confortável. Como o condutor observara que os representantes do pai e do filho mais novo se sentiam atraídos para fora, pediu que ambos também deixassem a sala. Quando todos os homens saíram, significando que estavam mortos, a mãe endireitou-se triunfante. Ficou claro que era ela quem queria realmente morrer, fossem quais fossem os seus motivos, e se sentia aliviada, porque os homens de sua família estavam prontos e dispostos a assumir a morte no seu lugar. Então, o condutor do grupo chamou os homens de volta e fez com que a mulher saísse. De repente, todos se sentiram livres da pressão de tomar o destino da mãe e ficaram bem. Entretanto, o condutor do grupo suspeitava que a esclerose múltipla da filha estivesse relacionada ao desejo da mãe de morrer. Por isso, chamou a mãe de volta, posicionou-a do lado esquerdo do pai e a filha ao lado da mãe. Ele disse à filha para olhar para a mãe e lhe dizer, com amor: mamãe, eu faço isso por você. Quando disse isso, seu rosto ficou radiante. O significado e a finalidade de sua doença ficaram claros para todos. Portanto, o que o médico ou um assistente da alma tem o direito de fazer aqui e o que ele deve evitar? Forte tudo isso, né? Muito forte. Muito forte. Ai, Val, que lindo. Que lindo. A Val colocou aqui. Eu compreendi um pouco disso que eu acabei de ler aqui, explicar um pouco, quando ela trabalhou com crianças deficientes visuais. Bom dia, Fátima. Espero que tenha dormido bem. Bom dia, Nai. Vocês vão começar a olhar diferente para as pessoas a partir de agora, né? Vocês vão olhar diferente para esse amor de uma criança por seus pais e o que eles podem fazer. Eles vão para a morte, sim, eles adoecem o corpo. Algumas vezes eu já fiz constelação de crianças e as questões que elas apresentam é porque seus pais estão na morte. E a representante do pai e da mãe está na morte. E aí a criança está fazendo pirueta dentro da sala para fazer qualquer coisa para chamar a atenção para esses pais para irem para a vida. E muitas vezes são manifestações de doenças que surgem. Esse exercício, como o Bert explica aqui, ele é explicado, né? Como foi a constelação. Aqui era o movimento que a gente chama de constelação antiga.
A constelação, ela ganhou um novo movimento, que é como normalmente vocês veem eu fazendo, que é o próprio amor do Espírito que está movendo, e eu não interfiro, eu não, raramente, só quando essa força me move e eu vou lá e falo alguma coisa, digo, normalmente são as próprias pessoas que falam e que sentem, né? Então, se existe o movimento de a pessoa sair da sala, ela mesma sai, eu não vou dizer para ela sair da sala, como era aqui, né? A gente fala que isso aqui é quase como um teste, um exercício dentro do campo para observar o que é favorável, o que tem ali, como se fosse uma experiência de campo, de ficar igual na ciência, testando para ver o que é que tem ali, né? Isso era um movimento antigo e que alguns consteladores ainda fazem. Agora eu vou ler um outro subtítulo. O amor que sabe. Frequentemente, tudo o que um ajudante ciente pode e deve fazer é trazer à luz o amor da criança. Tudo que um ajudante deve fazer é trazer à luz o amor da criança. Não importa o que a criança tenha assumido em nome desse amor. Ela sabe estar em sintonia com a sua consciência e sente-se nobre e boa. Quando, entretanto, com o auxílio de um ajudante sensato, o amor da criança pode vir à luz, também torna-se claro para ela que o objetivo desse amor nunca pode ser atingido. Pois trata-se de um amor que tem a esperança de poder salvar a pessoa amada através dos seus sacrifícios, protegê-la do sofrimento, expiar a sua culpa e salvá-la da desgraça. Frequentemente, ainda tem esperança de trazer de volta uma pessoa amada do reino dos mortos. Lembra quando ontem eu falava, agora eu cresci? Quando a gente está nesse amor da criança, a gente acredita que a gente morrendo, a gente salva alguém que está na morte. Quando a gente cresce, a gente vai fazer esse amor de forma diferente. A gente leva essas pessoas conosco de outra forma. A Val disse que quando trabalhava nessa área era muito comum as pessoas perguntarem se ela tinha pena das crianças cegas. O que acontece se você ter pena do destino de alguém? O que acontece? Resumindo, quando você tem pena de alguém, do destino de uma pessoa, te prepara, a vida vai vir e vai quebrar tuas pernas, porque você está se arrogando, você está roubando a dignidade de uma pessoa quando você tem pena do destino dela. Somos seres comuns, que a gente olhe de igual para igual, que a gente assuma cada um o seu destino e honre ele da melhor forma possível que a gente consegue. Então não tenha pena da história de ninguém, por favor, se liberta disso agora. Determina agora essa libertação. Ora e vigia e presta atenção nos teus pensamentos e sentimentos. São curas que você precisa realizar em você. São dores em você que você não suporta, dores no teu sistema que você não suporta e que você projeta nos outros. Por isso que futuramente ou até agora você está passando por desafios gigantes, que é o que eu chamo de quebrar as pernas, por causa dessa forma de olhar. Normalmente pessoas que se envolvem demais com a vida dos outros estão carregadas de problemas que elas não olham dentro de si. Sabe aquela pessoa que está sempre metendo o bedelho na vida de todo mundo e dando conselho para todo mundo sem nem a pessoa ter perguntado e pedido nada, e a pessoa está lá fazendo, ela não está olhando para a sua vida. A Jéssica botou, como faz para se libertar disso? Como não sentir pena? Devia ter feito treinamento ontem, Jéssica.
treinamento tá gravado, vai fazer esse treinamento que tu vai ver como ele é valioso, para você não acessar esse lugar que você tá, que esse lugar não é teu. Enquanto a gente não vai para o nosso lugar, a gente fica nessa postura e nesses sentimentos. E isso eu só consigo fazer dentro de um treinamento. A Jéssica sofre muito pelos animais. Quantas questões tem aí, né? A gente ainda vai mover uma constelação, Jéssica, para olhar para isso. A Neide botou: tudo acontece através de um amor incondicional. É muita transformação e cura quando a gente se permite acessar esse lugar. Deixa eu ver aqui. Continuação do amor que sabe. Entretanto, quando esse amor infantil é trazido à luz, talvez essa criança, agora adulta, perceba que não pode superar a doença, o destino e a morte do outro através do seu amor e dos seus sacrifícios, mas que deve se expor a eles, impotente e corajosamente, e concordar com tudo assim como é. Quando os objetivos do amor infantil e os meios para atingi-los são trazidos à luz, ficam decepcionados, pois fazem parte de uma imagem mágica do mundo que não tem substância diante do conhecimento de um adulto. Mas o amor propriamente dito permanece. Trazido à luz, ele procura por caminhos que trarão bons resultados. Então, o mesmo amor que causou a doença procura agora por uma outra solução, uma solução ciente, anulando, se ainda for possível, aquilo que causa a doença. Aqui, os médicos e os outros ajudantes talvez possam apontar direções, porém, somente se o amor da criança for considerado e reconhecido por eles, para que possa se dirigir a algo novo e maior. Vou até ler de novo isso aqui. Os médicos físicos e os médicos da alma só vão poder ser contribuição se reconhecerem o amor da criança, que se uniu em lealdade a ter um destino semelhante a outra pessoa. Quando diz sim para esse amor, é que essa criança que agora é um adulto pode fazer escolhas e desejar se libertar disso e criar uma nova vida. Aí é possível fazer um tratamento. Por isso que em muitos casos as pessoas vão lá, passam por uma cirurgia, arrancam um câncer, uma parte do seu corpo, que representa seres já excluídos do seu sistema, e arranca e exclui mais uma parte do seu corpo. Daqui um pouco precisa excluir outra parte, e outra parte, e outra parte, e aí ele vai tomando conta do corpo inteiro, porque o amor da criança não foi visto. As pessoas que tratam o câncer deveriam ter essa sabedoria antes de mexer no corpo de alguém que é tão sagrado. Outra frase, que é um subtítulo de um texto curtinho. Eu por você. São as frases que a gente fala que adoece. Não só o corpo físico, mas vários âmbitos da tua vida, né? Com dinheiro, com relacionamento afetivo. Antes eu do que você, era uma frase. Agora eu por você. Frequentemente reconhecemos como causa anímica de uma doença mortal a decisão da criança perante uma pessoa amada. Antes desapareça eu do que você. Na anorexia, a decisão é: antes desapareça eu do que você, querido papai.
No nosso exemplo sobre a esclerose múltipla, a decisão era: antes desapareça eu do que você, querida mamãe. Uma dinâmica semelhante acontecia antigamente com a tuberculose. Esta dinâmica está presente também no suicídio ou no acidente fatal. Fecha os olhos, respira e vai lá no teu coração. E permite que através do teu coração venha um grande sim. A vida como ela é, ao amor de todo ser, de toda criança, como é, como se manifesta. Respira no coração, é através do coração que a gente muda esse campo informacional. E aí você percebe que as coisas mudam dentro do teu corpo. Quando você vai lá e respira no coração e diz sim para todas as pessoas que você conhece, que de alguma forma tiveram alguma doença física e que por amor escolheram seguir um destino de outro. Primeiro a gente respeita. Agora eu vou ler um outro texto. Tá dando quase 9 horas, mas eu vou ler esse texto ainda. Mesmo que você vá, eu fico. Anota isso. Coloca até aqui nos comentários. Mesmo que você vá, eu fico. Quando essa dinâmica se revela numa conversa com o enfermo, qual seria a solução que ajuda e cura? Como acontece com toda boa descrição de um problema, a solução já está contida na descrição e atua através dela. Entenderam que a solução já está contida na própria descrição do problema? A solução sempre está dentro, não é lá fora. A solução começa quando se traz à luz a frase que faz adoecer e o paciente diz, com toda a força desse amor que o move, a pessoa amada, antes desapareça eu do que você. É importante que a frase seja repetida tantas vezes quanto forem necessárias, até que o cliente perceba e reconheça a pessoa amada como alguém que está diante dele e que, portanto, apesar de todo o amor, é uma pessoa autônoma e separada dele. Caso contrário, a simbiose e a identificação permanecem, fracassando a diferenciação e a separação, responsáveis pela cura. Primeiro eu vou ter que dizer muito. Gratidão por vocês terem colocado a frase. Ontem no treinamento eu falei sobre uma cura de um trauma, né? Que essa memória está rígida aqui. Essa desidentificação de eu ter entrado em lealdade invisível com alguém do meu sistema, eu vou precisar repetir muitas vezes. Antes desapareça eu do que você. Antes desapareça eu do que você. Antes desapareça eu do que você. Isso vai criando essa separação. Vai permitindo que a gente saia dessa simbiose, que eu entro como se eu fosse você. Quando se consegue dizer amorosamente essa frase, estabelece-se um limite tanto... isso aqui é bem interessante.
Todas essas frases precisam vir do amor do coração, do amor mais puro. Porque muitas vezes as pessoas estão quebradas financeiramente, com problemas no casamento, e elas vêm na indignação. Que merda! Vou falar palavrão. Porque um antepassado meu ficou com dívida, agora eu tô quebrado, tô pagando as dívidas dele. Arranca isso de mim, tira logo isso. Isso não cura. Isso é uma criança revoltada. Não assumiu o lugar que cura, que é acessar o estado do amor. É só o amor que cura. Tanto aquele que adoeceu, como o que vai fazer a cura de novo. É o mesmo amor. Se você não acessou essa energia, você não se cura. Se você está na revolta com o teu sistema, você não se cura. Você só é aquele rebelde revoltado que só faz nhaca. Vocês entenderam isso? Que é o mesmo amor que adoece e que cura? E que só quando você acessa ele é que você se transforma? Espero que essa mensagem tenha firmado bem fortemente em você agora. Quando se consegue dizer amorosamente essa frase, estabelece-se um limite tanto em relação à pessoa amada quanto ao próprio. E e separa-se o destino próprio do destino da pessoa amada. A frase não apenas nos força a ver o nosso próprio amor, mas também o amor da pessoa amada. Ela nos força a reconhecer que aquilo que a pessoa que ama quer fazer no lugar da pessoa amada é um peso para ela, muito mais que uma ajuda. Normalmente, quando a gente vai olhar numa constelação, alguém que está na morte, alguém que morreu, e alguém que quer morrer no lugar de quem morreu, fica muito pesado para quem morreu, a pessoa que ficou viva querer morrer porque ela morreu. Ou outras questões correlacionadas assim. É muito pesado para alguém quando você quer assumir o destino daquela pessoa. É pesado, o corpo da pessoa que tem esse destino fica mais pesado ainda. A pessoa quer que você desfrute da sua vida. Isso é o amor, acessando o amor que vai curar. Então, é o momento de dizer à pessoa amada uma segunda frase. Querido papai, querida mamãe, querido irmão, querida irmã, às vezes querido titio, às vezes querida vovó, querido antepassado, que às vezes você não sabe quem é. Mesmo que você vá, eu fico. Então, o dia que teu pai fizer a passagem, tua mãe fizer a passagem, teu companheiro fizer a passagem, pessoas que você ama fizerem a passagem, você olha e repete muitas vezes. Mesmo que você vá, eu fico. Mesmo que você vá, eu fico. Mesmo que você vá, eu fico. Isso liberta. E isso é uma fala com amor. Você precisa sentir isso em você. Não adianta ser pela lógica cognitiva, racional. A energia maior precisa estar contida em todos os teus campos informacionais. Então, tu tem que acessar daqui de dentro do teu coração essa fala. Às vezes, principalmente quando a frase se dirige ao pai ou à mãe, o paciente ainda acrescenta: querido papai, querida mamãe, me abençoem, mesmo que você vá e eu ainda fique. Essa é a continuação. Eu ia falar e aí eu silenciei e estava aqui no texto. A gente pede a bênção para os nossos pais, mesmo que eles estejam lá do outro lado, para que a gente fique aqui em prosperidade, desfrutando dessa vida, por amor a eles e a nós. Esse é o amor que cura. Vou ilustrar com um exemplo. O pai de uma mulher tinha 2 irmãos deficientes. O pai de uma mulher tinha 2 irmãos deficientes. Um era surdo e o outro psicótico. Ele se sentia atraído por seus irmãos e, por lealdade a eles, desejava partilhar seu destino, pois não suportava a própria felicidade
em face da infelicidade dos irmãos. Mas sua filha percebeu o perigo e saltou na brecha. Ela colocou-se no lugar do pai, ao lado dos irmãos dele, e em seu coração disse ao pai: querido papai, antes desapareça eu e me junte aos seus irmãos do que você. E querido papai, antes partilhe eu a infelicidade com eles do que você. E aí ela se tornou anoréxica. O que, porém, seria a solução para ela? Teria que pedir aos irmãos do pai, mesmo que seja só internamente: por favor, abençoe meu pai se ele fica conosco, e abençoe-me se eu fico com meu pai. Aqui ele traz uma frase de cura para essa questão. Agora, se vocês me perguntarem, Morgana, a anorexia está sempre correlacionada com isso? Não. Cada história que o Bert conta tem a ver com o campo informacional da pessoa que ele atendeu, que ele vivenciou a experiência. Cada frase de cura vem para cada pessoa. Quando você acessa esse campo maior de sabedoria, a frase vem. Existem algumas frases, como essas que a gente leu aqui, que atuam com força? Sim, muito. Mas cada ser carrega dentro de si o dom de ser capaz de ser feliz, sim. E a solução está aí dentro, né? Então, essa mensagem aqui tem a ver com essa questão. Amanhã a gente continua esses textos, essas histórias. Já deu 9:07. Agora eu vi que a Tati também entrou. Vamos respirar um pouquinho, alinhando o corpo. E se vocês botarem o dedinho lá no nariz, vocês vão perceber que provavelmente mudou. Eu comecei na esquerda e agora eu tô na direita. Fecha teus olhos, deixa tuas pernas e tuas mãos descruzadas, tua coluna bem alinhada. Faz um escaneamento do teu corpo. Vai lá no teu coração. Expande a alegria, a gratidão por cada celulinha contida nesse grande corpo que é você. Ofereça para esse corpo mais prazer, mais orgasmo, mais o desfrutar a vida com bênçãos e alegrias. Mais sabor nessa vida, por favor. Por esse amor a todos que vieram antes de mim, é que eu cultivo mais vida prazerosa. Por amor e gratidão, eu levo todos o meu coração e tudo que eu alcanço, todos eles alcançam através de mim. Toda a felicidade que eu alcanço, todo o dinheiro que eu alcanço, todos que fazem parte do meu sistema alcançam junto comigo. Respira, percebe teu coração, percebe essa verdade atuando. Baixa um pouquinho a cabeça, reverencia a vida como é.
e te apaixonar por você e por teu sistema. Continua observando, Jamile, todas durante o dia. Quando lembrar, bota o dedinho embaixo do nariz e percebe qual é a narina que está. Se está só na direita, só na esquerda, está precisando da energia do sol, da força para materializar as coisas. A força do trabalho, e não ficar só nas emoções. Fazer a harmonia disso. Então te observa durante o dia. Beijo. Até amanhã. Estejam em Deus, estejam no amor. No amor que vê como adulto o que fazer para viver ainda melhor. Beijo, beijo, beijo.